Fala galerinha X, estamos aqui mais uma vez no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o professor Thiago Luiz e o nosso assunto hoje da nossa série extensiva é eletrodinâmica. A partezinha inicial, o que é importante nessa parte inicial, que é, na verdade, ou que são as leis de Ohm. Especificamente a primeira lei de Ohm, pessoal, é uma relação bem importante que a gente usa sempre que a gente trabalha com circuitos elétricos, que é a relação entre essas três grandezas eletrodinâmicas, que é a tensão, né, a DDP, diferença de potencial, ou a tensão elétrica, geralmente produzida ou fornecida por uma bateria, por um gerador. Aqui, ó, resistência elétrica, esse Rzinho aqui, que na verdade representa qualquer tipo de elemento que você tenha no circuito. Todos os corpos, eles apresentam resistência elétrica, e a gente representa aqui esses corpos, ou toda essa gama de elementos, por uma resistência elétrica. E a corrente, naturalmente, é na realidade um fluxo ordenado de cargas que você estabelece num determinado condutor elétrico toda vez que você cria uma diferença de potencial. Gerei DDP, cria uma corrente que atravessa um certo resistor. Alguns detalhes importantes aqui, pessoal. Para uma certa DDP fornecida por uma bateria, por exemplo, naturalmente você observa que a corrente elétrica estabelecida ela vai ser tanto maior quanto menor for a resistência. Então, se você tem um material de baixa resistência, automaticamente para uma certa DDP você consegue criar correntes elétricas relativamente altas. Agora, se você estabelece uma DDP no material que tem alta resistência, automaticamente a corrente elétrica sobre ele vai ser um pouquinho menor. Então, basicamente, pessoal, um circuito elétrico um pouco mais complexo, o que é às vezes interessante a gente observar é os tipos de associação de resistores que você pode pensar. Basicamente, existem dois tipos de associar resistores. Por exemplo, a primeira delas a gente chama de uma associação em série. E qual é a característica de uma associação em série? A ideia é a seguinte: você tem vários resistores, no caso eu coloquei 2 resistores aqui só para facilitar a nossa vida, mas a ideia é que uma associação em série se caracteriza pelo seguinte fato: a corrente elétrica que atravessa o circuito ela é igual em todos os resistores, ou seja, entre uma resistência e a outra não existe caminho ou rotas alternativas, vamos dizer assim, para a corrente elétrica. Então veja só, entre o R1 e o R2 só existe uma única possibilidade para essa corrente se movimentar. Então essa mesma corrente I passa pelo resistor 1 e 2. Automaticamente, quando você estabelece aqui, ó, uma diferença de potencial, na verdade essa DDP ou essa tensão vai se dividir para esses resistores, de acordo, obviamente, com a primeira lei de Ohm. Então, a DDP nesse cara, R1 vezes I, a DDP nesse cara, R2 vezes I, onde esse I é o mesmo para os dois. É claro que a gente pode pensar num resistor equivalente ou numa associação equivalente que possa, por exemplo, substituir esses dois caras aqui por um resistor só, que a gente chama de resistor equivalente. Na associação em série, pessoal, o que vai acontecer? Nessa associação em série, a resistência equivalente, a que substitui esses dois caras, é simplesmente a soma desses resistores, tá certo? E uma segunda possibilidade seria uma associação de resistores em paralelo. Qual é a ideia da associação em paralelo? O que caracteriza isso? O que a gente tem é o seguinte: imagine que você tenha vários resistores, nesse caso eu coloquei só 2 para facilitar a nossa vida também. Então, quando você tem resistores em que os terminais desses resistores estão ligados aos mesmos pontos, vejam só, o R1 e o R2 estão ligados os seus terminais nos mesmos pontos. O que caracteriza aqui que esses resistores possuem a mesma DDP, a mesma tensão elétrica sobre cada um deles. Então, qual é a ideia? Paralelo, mesma tensão, e a corrente elétrica que chega aqui, ela se divide. Naturalmente, ela vai se dividir de acordo com o valor das resistências. Quanto maior a resistência, menor a corrente, e vice-versa. Tranquilo? Então, para você substituir esses dois caras aqui por uma única resistência equivalente, o que nós vamos fazer? Tá aqui, ó. Sempre que você tiver 2 resistores em paralelo, você vai fazer a razão entre o produto pela soma. Tranquilo, pessoal? Então, só sintetizando, em série, mesma corrente, divisão de tensão. Paralelo, mesma tensão, divisão de corrente. Pessoal, se você não entendeu, se você quer assistir essa aula de novo, volta aí o seu vídeo, assiste mais uma vez, eu terei o maior prazer de te explicar de novo. Curta nossos vídeos, compartilhe, multiplique suas chances de aprovação. Um forte abraço.